temos algumas divisões. Uma delas é, quando nós vemos ligações simples entre os carbonos, nós temos a função que? Dos alcanos. Primeiro passo para nomear corretamente esse composto aqui, que é dos alcanos. Eu tenho que identificar a cadeia principal, que é aquela cadeia em que nós vamos encontrar o maior número de carbonos. Então, galera, como o prof estava falando, para eu nomear corretamente esse composto aqui, tá? Eu tenho que identificar a cadeia principal, que é aquela cadeia em que eu vou ter, tá, o maior número de carbonos. Então, vem cá comigo. Se eu pego aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser a minha cadeia principal. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei 6 novamente. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, 6 carbonos. Veja bem aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então já achei o quê? 7 carbonos. Essa pode ser a minha cadeia principal. Então vamos assinalar essa cadeiazinha aqui. Veja bem, eu tenho outra cadeia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 6, 7. Então, eu vou assinalar de vermelho essa outra cadeia aqui, que também tem o quê? 7 carbonos. Agora eu pergunto, qual das duas cadeias vai ser a minha cadeia principal? Já deu seu like aí, já segue o professor Jones lá no Instagram também. Então, veja bem, eu tenho a primeira cadeia com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. A segunda cadeia aqui em vermelho é essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Qual dessas duas cadeias é a minha cadeia principal? Galera, quando eu tiver duas cadeias com o mesmo número de carbonos, o primeiro passo vai ser o quê? Naquela cadeia que eu encontrar o maior número de ramificações, essa sim vai ser a minha cadeia principal. Vamos lá. Essa aqui de azul, que começa aqui, eu tenho aqui um metil, um outro metil e um etil, tá? Agora, para não confundir, vou apagar aqui essa de azul para a gente ficar só com a de vermelho, tá? Então, a de vermelho eu tenho. O que é uma ramificação? Tudo aquilo que está fora aqui da minha cadeia principal, que é essa marca aqui de vermelho, tá? Então, aqui eu tenho CH3, um metil, outro CH3, outro metil. Aqui eu tenho um etil, aqui eu tenho outro etil e aqui eu tenho um metil. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Essa é a minha cadeia principal. Porque aquela que eu tenho aqui de azul, eu só vou ter 2 metis e um etil. Então só tenho 3 ramificações. Essa de vermelho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ramificações. Então essa aqui é a minha cadeia principal. Já fiz o quê? O meu primeiro passo. Agora, de onde que eu vou começar a numerar essa cadeia principal? Desse lado aqui ou desse lado aqui? Responde aí para mim, galera. Quando eu vou começar a numerar a minha cadeia principal, tá? Ou seja, a partir do número 1, vai ser o quê? Da extremidade mais próxima à minha ramificação. Veja bem, aqui se eu colocar desse lado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu coloco desse ladinho aqui, esse aqui é o meu carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Veja bem, qual
extremidade vai ficar mais próxima à ramificação. Aqui nesse carbono 2, tá? Se eu for contar desse lado, no carbono 2 eu tenho um metil. Desse lado aqui, também no carbono 2, eu tenho o quê? Um outro metil. Já aqui no meu carbono 3, eu vou ter o quê? Nesse lado, um metil. Nesse outro lado aqui, no meu carbono 3, eu vou ter o quê? Um etil. E ambos eu vou ter o quê? No carbono 4, eu vou ter o quê? Desse lado, um etil. E aqui eu tenho 1, 2, 3 e também no carbono 4, um outro etil. Então qual vai ser o meu critério para desempatar aqui? Sendo que aqui de diferente eu vou ter no carbono 3, desse lado, um metil. Nesse lado aqui eu vou ter o quê? Um etil. E aí? Como é que eu desempato essa extremidade para me saber de onde eu vou partir a minha numeração? Bom dia a todos. Bom dia. Fico honrado em ter todos vocês aqui na minha live. Então, já identificamos a nossa cadeia principal. Sabemos o quê? Que nós vamos ter que numerar a nossa cadeia a partir da extremidade mais próxima. Mas no carbono 2, desse lado eu tenho um metil. Nesse lado aqui, quando eu comecei a numerar desse lado, aqui o meu carbono 2 também tem um metil. Só que nesse lado aqui, o meu carbono 3 vai ter um metil. E aqui nesse lado, o meu carbono 3 vai ter um etil. Galera, eu vou começar a numerar, tá legal? Quando eu tiver um empate das ramificações mais próximas à extremidade, vou ter um desempate em ordem de complexidade. Quem tem a menor complexidade? O metil ou o etil? O metil. Então a minha numeração vai ser essa daqui, ó. A partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então essa é a minha cadeia principal. Essa vai ser a numeração da minha cadeia principal. E aí nós vamos fazer conforme aquelas nossas regrinhas. Primeira coisa, nós vamos identificar, tá legal? As ramificações, os grupos substituintes, tá legal? Identificando o quê? A partir da ordem alfabética. O que é isso, prof? Veja bem. No carbono 2, 3 e 6, eu tenho 3 metil. Já no carbono 4 e 5, eu tenho o quê? 2 etil. Quem vem primeiro lá no nosso alfabeto? O E ou o M? O E, certo? Então nós vamos identificar, tá? Quais carbonos nós vamos o quê? Sempre começando pela menor numeração, nós vamos ter os grupos substituintes etil. Aqui, CH3 é um etil, esse C2H3 é um outro etil. Aqui eu tenho um metil, no carbono 6, aqui no carbono 2 eu tenho outro metil, aqui no carbono 3 eu tenho um outro metil, tá legal? Então, vamos lá. Eu tenho no carbono 4 e no carbono 5, 2 etil. Então, eu vou botar 4,5, como é 2 de etil. Um tracinho, porque eu tenho no carbono 2, 3 e 6, 3 metil. Então, eu vou botar 2, 3 e 6, trimetil. Logo depois eu vou colocar o meu prefixo. O que é o prefixo, galera? O número de carbonos está na minha cadeia principal, que são 7 carbonos. Então é o quê? Logo depois eu vou colocar o meu infixo. Como eu tenho ligações simples entre os carbonos, o meu infixo é AN. Por último, o meu sufixo, que é aquela terminação que vai identificar aquela função orgânica. Os alcanos fazem parte da função orgânica dos hidrocarbonetos, que tem o sufixo O. Então, qual o nome desse composto? 4,5 dietil, 2,36 trimetil, epitano.
Beleza?